professora Graça citou, a professora Arimateia, nesta entrevista que foi elaborada, que tem a função não só de trazer um reconhecimento acadêmico, né, ao trabalho dos dois frente à Universidade Federal do Piauí, mas também falar um pouco da história de cada um e sua contribuição para a ciência de um modo geral. Professor Arimateia, a professora Graça não foram diretamente professores meus em nenhuma disciplina, mas muito foram os ensinamentos que foram transmitidos a mim nos corredores da universidade, no laboratório, né, na tiragem de dúvidas de muitas outras questões, trazendo uma aproximação ao acadêmico Noga, que julgo ter sido talvez até mais importante do que o fato de eu ter recebido orientação de conteúdo de disciplina em algumas matérias da universidade. Porque essa aproximação, essa amizade, essa empatia com que vocês sempre trataram os estudantes da Universidade Estadual do Piauí, certamente todos os amigos que os rodeiam, faz com que a gente se encha de inspiração, conheça mais a vida dos dois e, numa tentativa, talvez assim, audaciosa, tentamos, não só eu, mas muitos outros, os imitar na vida acadêmica. A gente não... Seria bom se a gente conseguisse em tudo, mas, enfim, a vida de cada um, os desígnios é dado por Deus, mas eu quero aqui fazer esse registro, Ari, professora Graça, da minha alegria, da minha satisfação de poder ter tido essa convivência enquanto aluno no curso de Química na Universidade Federal do Piauí. O professor Arimateia já tem participado de outras atividades na Academia de Ciências, mas eu vou aqui informar, mais uma vez, aqui a professora Graça, que esse projeto que nós temos na Academia de Ciências do Piauí é um projeto denominado Conversando com Ciências. Na verdade, vocês, para nós da Academia de Ciência do Piauí, a ciência viva. Por isso, nós estamos aqui conversando com vocês. Nós estamos diante de dois cidadãos que vieram ao estado do Piauí e aqui desenvolveram grandes atividades, edificando a vida de muita gente. Então, a gente vai disponibilizar aí um primeiro vídeo, né, da professora Mariana Helena, uma pessoa, uma amiga de vocês, uma amiga nossa, né, uma profissional competente, uma professora brilhante, daquelas que, mesmo quando castigava a gente com uma questãozinha mais difícil, a gente tem lembranças muito boas do compromisso dela com a formação de qualidade dos seus alunos. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que é uma honra poder participar dessa justa homenagem a este casal de professores pesquisadores, que eu tenho a honra e o prazer também de dividir o ambiente de trabalho na UFP. E eu tenho uma curiosidade, vocês iniciaram na farmácia, fizeram graduação em farmácia, mas depois migraram para a química. Como isso ocorreu? Boa tarde. É o seguinte, no curso de farmácia nós temos muitas disciplinas de química. E uma das disciplinas assim que me apaixonou foi Química Orgânica 2. Quando eu estava terminando o curso, aí eu disse, um dia falando que eu tinha vontade de seguir, fazer pós-graduação, mas era muito difícil, porque não tinha pós-graduação em farmacologia no Ceará. Também não tinha na área de química. Aí o professor de química orgânica disse, você devia fazer em química orgânica. Ele tinha sido meu professor, professor do Arimateia também, disse, você devia fazer em química orgânica. A Unicamp é uma universidade nova, tem curso de pós-graduação muito bom. Se você se interessar em fazer um curso, eu lhe dou carta de recomendação. Aí, e a mesma coisa falou com a Arimateia, né? Aí nós dissemos, então nós vamos, já que não tem aqui no Ceará, não tem, nós vamos ter que sair mesmo.
Aí, ele era da Química, né? Que ele era professor de Química, ele era do Instituto de Química do Ceará, que era o professor Pepe. Aí, assim foi. Quando chegou o fim do ano, que teve o período de inscrição, nós fomos fazer a seleção na Unicamp. Foi eu, a Arimatea e outra menina que era da nossa turma, também farmacêutica, e nós fomos para a Unicamp prestar a seleção para cursar a pós-graduação na Unicamp. Daí fomos bem-sucedidos, ele fez a carta de recomendação, e nós fomos. Daí nós fizemos, nessa época, foi na época do mestrado, né? E nós fizemos o mestrado lá. E nessa época do mestrado, bom, aí por que nós fomos para a Química, né? Porque foi a oportunidade que surgiu graças a esse professor de Química Orgânica 2 até. E daí nós fizemos, e quando estava terminando o período, como nós não tínhamos, nós não éramos vinculados a nenhuma universidade, nós só éramos bolsistas do CNPq. Aí, nessa época, muitas universidades estavam à procura de professores, né, que tivessem mestrado. E daqui do Piauí, nós conhecemos o Afonso, foi nosso colega de mestrado. Era muito amigo nosso lá no curso de mestrado. Aí o Afonso disse, vocês deviam ir para a Universidade Federal do Piauí. E tinha várias outras universidades que convidaram para a gente ir. A Universidade de João Pessoa, o professor da Paraíba de João Pessoa, na época ele era coordenador do CNPq. Ele foi várias vezes a Campinas, querendo que a gente fosse para João Pessoa. Aí depois ficou até bravo com o nosso orientador, porque o nosso orientador não incentivou a gente ir para João Pessoa, e ele era amigo do nosso orientador. Aí, como o Afonso, a gente era muito amigo do Afonso vão para a Universidade Federal do Piauí, lá está precisando tanto, lá é tão carente de professor, principalmente na área de Química Orgânica. Aí nós viemos para cá, né? Nós viemos para cá, para a Universidade Federal do Piauí, graças ao Afonso, né? Chegamos aqui, ainda demorou um pouco a ser contratado, mas aí fomos contratados, acho que 2 meses depois que a gente estava aqui, né? Um mês, né? Nós demos aula ainda 1 mês, sem sair o contrato. Aí até o pessoal lá de Natal, tinha outra menina que tinha sido colega nossa de mestrado, estava em Natal, dizia, vem para cá, que a gente contrata vocês no dia que chegar. Aí nós dissemos assim, acho que nós vamos, porque aqui parece que não vai contratar. No dia que nós dissemos que tinha recebido o convite, que ia para lá, porque não estava contratando, que já estava com 1 mês que a gente estava aqui, no instante o reitor assinou, no mesmo dia, quando ele viu que a gente ia mesmo, aí assinou o contrato e nós ficamos, graças a Deus, até hoje, aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, a vinda para cá foi graças à amizade, principalmente à amizade com o Afonso. Também porque o pai do Arimatea já tinha morado aqui, falava muito bem com Teresina, e meu avô é daqui, ele é de Castelo do Piauí. Aí eu digo, eu vou, porque lá também eu tenho família perto. Tem meu avô que mora bem pertinho de Teresina, que é Castelo, então dá certinho, Teresina. Aí tudo isso, a amizade com o Afonso, meu avô morando aqui, o pai do Arimatea disse que já tinha morado aqui, gostava demais da cidade. Então, tudo isso incentivou que a gente viesse aqui para a Universidade Federal do Piauí, e nós estamos aqui até hoje, graças a Deus. Muito bem, produzindo muitos feitos. Professor Arimatea, você gostaria de acrescentar alguma coisa na narrativa da professora Graça? Boa tarde. Aliás, não sei, boa tarde para quem assistiu esse vídeo à tarde, boa noite para quem assistiu à noite e bom dia para quem assistiu de dia. Bom, primeiramente, quero agradecer por suas palavras generosas, a nosso respeito, né? E fico muito feliz de ouvir isso de sua parte. A Graça falou praticamente tudo, né? Nós fomos para Campinas por conta dessa recomendação desse professor de Química. Nós fizemos o mestrado como bolsistas, né? E aí, quando estávamos perto de terminar, haviam vários convites. Ela citou Paraíba, tinha o Rio Grande do Norte, tinha a Federal de Santa Maria, tinha a Federal Rural do Rio de Janeiro também. Inclusive, uma colega nossa foi para a Federal Rural do Rio. E nós ficamos em dúvida para que lugar nós iríamos, né? Mas aí o Afonso conversou muito com a gente e nos convenceu a vir para cá, né? Dizendo que, como ela falou, que era muito carente, que a gente ia começar a formar o departamento, de fato, o departamento de Química nem existia ainda, existia o departamento de Física e Química, e no ano seguinte foi desmembrado,
criando a Química e a Física, né? E aí saiu o primeiro formado em Química no ano seguinte, a primeira turma que eu dei aula de Orgânica, que saiu o primeiro formado, que foi o professor Júnior, né, que foi o reitor da UFP, e depois outros formados, Marinho, Carlinhos, professores mais antigos foram nossos alunos, né, que era dessa primeira turma que eu ministrei aula aqui. Então foi isso, viemos para cá e construímos nossa carreira aqui durante já 43 anos. Ari, a Graça, eu sei que muitos acontecimentos na vida da gente passam e às vezes a gente não recorda-os bem, mas, assim, como eu disse anteriormente, eu valorizo cada encontro que nós tivemos, cada pergunta respondida, cada orientação dada. E eu me lembro que quando eu fiz a prova na Unicamp, eu almocei na casa de vocês, quando eu fui lá fazer a prova. Fiquei hospedado lá no apartamento do Moita, né? Mas um dia a gente teve a oportunidade de almoçar e, claro, de vocês darem aquela orientação que eu precisava naquele momento sobre a questão do que seguir na carreira de pós-graduação. Então, não só neste momento, mas em muitos outros. E aqui eu faço questão de registrar, Arimatea, para você, para a Graça e para muitas outras pessoas que ouvirão, né, e que verão essa entrevista. É que eu acho que vocês ajudaram a construir, dentro das pessoas que se formaram no curso de Química na Universidade Federal, um diferencial mesmo de perspectiva, de olhar para a vida, de acolher, né? Tanto que eu falo francamente, eu fui tão bem acolhido por vocês e pelas pessoas que vocês formaram, porque todas as pessoas que eu tive como professor na Universidade Federal do Piauí foram pessoas que foram formadas por vocês. Então, eu sou uma espécie de neto acadêmico na graduação, né? E certamente, por onde eu passar, por onde as pessoas que se formaram na Universidade Federal passarem, elas estão lá representando as suas próprias pessoas, suas próprias conquistas, mas também um pouco da conquista, um pouco... vocês podem, se quiserem, se enxergar em nós um pouco de vocês. Daí porque a gente orgulha muito os espaços que a gente ocupa. Então, quando eu estive vice-reitor, reitor na Universidade Estadual do Piauí por 2 vezes, lá não estava apenas o professor Noga, filho de Monsenhor Gil. Estava, sim, o professor Noga, filho de Monsenhor Gil, mas uma pessoa formada na Universidade Federal por pessoas que vocês formaram e a gente tem que valorizar. Não à toa, essa entrevista eu poderia estar fazendo da minha casa, do apartamento onde eu moro, mas eu preferi fazer daqui da sede da Secretaria Municipal de Educação. Então, eu estou no espaço que eu ocupo como secretário do município, mais uma vez para dizer que a gente deve isso a vocês. Eu acredito que muitas outras pessoas, muitos outros alunos, né, que passaram, que tiveram a oportunidade de ser estudante em disciplinas ministradas por vocês ou por pessoas que vocês formaram, gostaria muito de poder estar dizendo isso para vocês hoje. Sei que vocês já ouviram muito isso, mas eu não poderia também deixar de perder essa oportunidade. E aí, Ari, você, professora Graça, conta aí do sacrifício que foi chegar no estado do Piauí. Hoje, qualquer pessoa que se lança a fazer ciência encontra desafios que talvez nós já não admitimos. Por o tempo que vivemos, teve que admitir esse tipo de dificuldade. Mas vocês pegaram realmente uma época bem mais difícil, em que tudo precisava ser construído, né? As pessoas hoje, quando chegam em uma universidade, elas meio assim que já encontram uma ambientação, né, muito favorável. Mas eu acredito também que o momento que nós temos hoje para fazer ciência, né, dada essa efervescência política, essas diferenças de manifestação, né, do papel da ciência, no momento em que a gente precisa muito dela, traz reflexões importantes. E aí nós estamos diante de 2 professores titulares, colaboradores de vários programas de pós-graduação, e a gente queria
né, fazer esse registro aqui para a academia do posicionamento de vocês, né, sobre como é fazer ciência no Brasil nos dias de hoje. Como é que vocês se posicionariam diante de toda a crítica que é colocada às universidades, a forma como quem está à frente da gestão pública vê a universidade hoje, né, que crítica, que análise a gente poderia apresentar a essa estudantada que está iniciando na pesquisa e muitos outros que estão fazendo pesquisa hoje, para que não se desestimule, né, para que olhe para o horizonte a ser construído, como vocês construíram um horizonte lá atrás, um horizonte vencedor. Então, eu inicio aqui pelo professor Arimatea e aí a professora Graça conclui aí, fazendo a observação dela sobre esse ponto. Então, nós chegamos aqui em 1978, realmente o cenário é outro, completamente diferente, né? A universidade estava iniciando, a química estava iniciando. O primeiro equipamento de laboratório, nós conseguimos através de um projeto CNPq, que foi um banco termostático, né? Então, foi uma grande vitória, a gente conseguia aprovar um projeto no CNPq e conseguir comprar esse equipamento. E daí, desde lá para cá, então, nós tivemos grandes avanços com relação ao financiamento da pesquisa, né, ao crescimento da pós-graduação. Quando nós chegamos aqui, a universidade não tinha nenhum curso de pós-graduação, né? Tinha poucos mestres. A prioridade na época era formar mestres, tanto que nós passamos praticamente 10 anos de intervalo entre o mestrado e o doutorado, porque nesse período estavam formando mestres, só depois começaram a formar doutores, né? E eu fui testemunha de diversos momentos na universidade. De 78 para cá, são 43 anos, passando por diversos momentos de dificuldades, e uma década que eu chamo de década de ouro, que foi de 2005 e 2015, mais ou menos, onde nós tivemos realmente um olhar mais cuidadoso por parte do poder público em relação às universidades. Quando nós tivemos o projeto Reúne, quando nós tivemos um crescimento muito grande da pós-graduação também, tivemos crescimento do orçamento da CAPES, por exemplo, tivemos ajuste dos valores das bolsas de mestrado e doutorado que estavam congeladas há muito tempo. Então, foi uma década de grandes avanços, né, com relação ao financiamento da pesquisa e da pós-graduação. E aí, essa geração que pegou essa década, né, está sofrendo agora com essa nova fase de dificuldades que nós estamos vivendo, né? Mas eu acredito que isso é cíclico. Nós passamos uma dificuldade, passamos por um momento que eu chamo a década de ouro, estamos por um momento de dificuldade, mas espero que a gente vai superar isso. Infelizmente, nesse momento, a universidade, a pesquisa, não está tendo o olhar que devia do poder público, né? Nós estamos perdendo muitos recursos destinados ao financiamento da pesquisa, destinado à formação de mestres e doutores, né? Destinado à iniciação científica, que é o processo de formação dos futuros pesquisadores. Então, nós estamos num momento muito difícil para as universidades. E, junto a isso, nós tivemos essa pandemia, né? E a pandemia, por incrível que pareça, foi um momento, ou está sendo um momento, em que está mostrando para a sociedade ainda mais o valor das universidades. Porque o trabalho feito pelas universidades federais durante essa pandemia, no apoio ao enfrentamento da Covid, tem sido algo excepcional. Aqui no Piauí, o trabalho que a Federal do Piauí fez, que a estadual também fez, as universidades públicas têm feito, no sentido de apoiar os gestores do nível estadual, municipal, para quem pudesse enfrentar essa pandemia de uma forma melhor, tem sido realmente excepcional. Se não fosse as ações das universidades públicas, tenho certeza que a dificuldade para o enfrentamento teria sido muito maior. Tenho certeza que a atuação das universidades serviu para que o poder público se aparelhasse melhor e tenho certeza que evitou a perda de muito mais vidas, tá? Então, a universidade mostrou, nesse momento, de forma mais clara para a sociedade a sua importância, né? As universidades são um patrimônio do povo, ela trabalha pelo bem-estar da sociedade, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, e isso ficou mais claro ainda nesse momento. Mas, infelizmente, nós estamos passando, com relação ao poder público, né, de um momento em que não está havendo aquele olhar cuidadoso, aquele olhar que deveria ter para a universidade, para a pesquisa, para a pós-graduação, para que nós possamos continuar avançando. Tenho certeza que, se esse investimento na pesquisa,
esse investimento nas universidades, esse investimento nos institutos de pesquisa tivesse sendo feito há mais tempo, tivesse sendo feito com um volume maior de recursos, nós já teríamos uma vacina feita no Brasil. Nós não temos vacina feita por falta de investimento. Brevemente vamos ter, com certeza, mas já teríamos, se nós tivéssemos mais investimento. Então, nós estamos deixando de ocupar posições de destaque, não só com relação à vacina, mas com relação a outras áreas do conhecimento, com relação a outras pesquisas, posição de destaque no mundo por falta de investimento. Porque pessoal, nós temos, pesquisadores de ponta nós temos, está faltando mais recursos. E eu espero que essa fase passe, que a gente tenha um retorno ao tempo em que tínhamos mais investimento na pesquisa e na pós-graduação nas universidades. Professora Graça. Eu acho que a Arimatea resumiu bem tudo, né? Só querendo dizer que mais difícil ainda mesmo foi quando nós chegamos, porque absolutamente não tinha nada, pesquisa nenhuma, nem faltava até a área física para fazer pesquisa, nem a área física para um espaço para fazer pesquisa existia. Nós começamos a pesquisar nos próprios laboratórios de sala de aula. A gente pedia de aula de graduação, a gente tinha que entrar na sala, pedir licença ao professor para utilizar um espaçozinho lá no fundo do laboratório para fazer alguma coisa de pesquisa, porque nem espaço tinha. Depois foi reservado um laboratório para pesquisa, mas um laboratório para as diversas áreas da química, para orgânica, para analítica, para fisicoquímica, né? Porque nem isso tinha. Aí ficou um espaço só para todo mundo usar, mas pelo menos iniciou a pesquisa tendo um pequeno espaço físico, porque antes era tão difícil você ter ideia que nem espaço físico tinha, além de não ter, de ser difícil. Reagentes, equipamentos, nem espaço físico a gente tinha, daí você imagina a grande dificuldade que era. E o quanto a gente tinha que se desdobrar para fazer alguma coisa, mostrar algum experimento para os alunos, que aquilo ali podia gerar um resultado de pesquisa. Então, foi tudo muito difícil naquela época. Agora, né, a Arimatea resumiu bem, fez um histórico, né, mostrando como é que evoluiu tudo. O período pós-pandemia, as pessoas vão ficar acreditando mais na ciência e nos cientistas, né? Saber que os professores da universidade, os pesquisadores, realmente fazem pesquisa e não fazem mais por falta mesmo de recursos, de investimentos, né? Então, isso, mas eu acho que vai ficar lição, que precisaria ter mais investimento, sim, e eu acredito que os cientistas vão sair vitoriosos nesse período pós-pandemia. Eu espero. Pelo menos a gente já escuta muito a palavra ciência, né, na mídia, as pessoas mesmo, a população mesmo, fala em ciência, cientista, quer dizer, antes essas palavras soavam assim como uma coisa, acho que abstrata. E agora não, eles estão sabendo que os cientistas têm capacidade de resolver problemas, sim. Quando se deparam com problemas reais, quem poderá dar a solução são os cientistas. Eu acredito que o período pós-pandemia, o cientista vai sair mais valorizado. Eu espero. Muito bem, esperamos todos nós, professora Graça. Durante o relato de vocês, falando dessas dificuldades que se vive hoje, e aí eu que cheguei na Universidade Federal do Piauí, pouco mais depois de uma década que vocês chegaram, e posso testemunhar aquela experiência de dificuldade, mesmo estando lá, como disse, um pouco mais de uma década da chegada de vocês, mas tudo que a gente tinha para fazer pesquisa em laboratório dependia de uma sinalização visual, né, através de uma mudança de um corante para dizer que uma determinada coisa foi consumida ou outra foi formada, ou ainda dependia de um sinal de condutividade elétrica, medindo ali o pH-metro. O pH-metro era os instrumentos que a gente tinha. Me lembro muito da festa que fizemos quando chegou o primeiro equipamento de infravermelho dentro do departamento. Aquilo chegou com a perspectiva de, olha, agora vai ter um curso de mestrado, porque nós temos aqui um equipamento de infravermelho.
quando, na verdade, ali o que nós tínhamos de instrumento de medida, como disse, era pH-metro, condutivímetro, uma balança para medir massa de precipitado, então as coisas realmente eram muito difíceis, principalmente trabalhar com microquímica, né? A escala da química que a gente trabalhava já era uma escala que precisava de muito reagente, então se consumia muito reagente para você ter um experimento com uma boa visualização, com um resultado confiável. Professora Graça, professor Ari, assim, a gente evita, principalmente quando trabalha com ciência, de partidarizar o debate, né? Trazer a ideologia partidária, e nós não estamos fazendo isso aqui. Exato. Mas, como bem pontuado por vocês, eu acho que o período pós-pandemia, a ciência tem como tirar dividendos realmente desse período pós-Covid, porque antes dele, se nós observarmos, existia toda uma crítica às universidades como um espaço, né, em que se criticava o acesso dela, a permanência, se ela estava realmente, se as pessoas que estavam dentro dela tinham realmente a competência, o direito de estar ali, então existia toda uma atmosfera, eu diria assim, de crítica à universidade, aí feita por parte de segmentos da sociedade, que terminava por denigrir, né, por prejudicar uma imagem que a universidade sempre precisou ter, de um locus confiável, de um locus apartidário, de um locus que vê realmente o progresso da humanidade através do conhecimento, e isso em todas as áreas, né, não só nas ciências naturais, nas ciências exatas. Então, eu acredito também, como vocês, que essa pandemia, ela serviu para jogar luz. Olha, aquilo que vocês estão falando da universidade, aquilo está errado. Né? Na verdade, a saída que temos para os problemas, né, o enfrentamento que devemos ter para o mundo, né, na realidade do mundo, para o futuro, ela tem que ser preparada em tecnologia gerada na universidade e socializado junto à população, sobretudo às crianças. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao professor Noga Cardoso Batista pelo convite para participar dessa entrevista, homenagem a esse casal tão querido da nossa universidade. Mas agora a gente vai passar por uma outra fase da nossa entrevista em que colegas, professores de vocês, ex-alunos seus, gostariam também de compartilhar, né, de estar aqui nesse diálogo junto conosco. No final da década de 70, uma época onde eles poderiam ter escolhido qualquer unidade da federação para se instalar. No entanto, eles vieram para o Piauí e aqui permaneceram até hoje. Com certeza tiveram a possibilidade de retornarem para o seu estado de origem, como muitos professores já fizeram aqui na Federal do Piauí. Chegaram, se instalaram e depois retornaram para seus estados de origem. O professor Arimateia e a professora Graça permaneceram aqui. Então eu gostaria de saber do professor Ari e da professora Graça, qual foi a principal razão para essa aposta na Universidade Federal do Piauí, sobretudo no Departamento de Química? Para nós era um prazer muito grande começar, porque quando nós chegamos praticamente não tinha a pesquisa, não tinha as áreas definidas. Com pesquisa, química orgânica, fisicoquímica e analítica, era tudo junto e misturado. E nós iniciamos esse trabalho, então, para nós foi muito gratificante ver o crescimento do departamento. Na época, nem departamento de química era, né? Era departamento de física e química, juntos. Então, nós vimos nascer o departamento de química e acompanhamos o crescimento dele. Então, nunca a gente teve vontade de sair daqui e largar o que a gente tinha iniciado, né? Que foi uma coisa muito bonita, que foi a criação do departamento. Então, por isso, nos incentivou muito a continuar aqui. Nós tivemos chance realmente de ir para outros locais, fomos convidados, mas nós
permanecemos aqui porque era uma coisa que nós criamos e nós sentimos amor por aquilo que a gente cria. Então, foi assim, um amor muito grande pela universidade, particularmente pelo departamento de Química, né? Ok. Bom, então, nós tivemos, até no início, né, chance de ir para outras universidades, né, tivemos convite de diversas universidades, porque nós éramos bolsistas lá na Unicamp, e naquela época tinha pouca gente que fazia mestrado que não tinha vínculo empregatício ainda com alguma universidade. E nós fomos para a Unicamp e nós éramos bolsistas do CNPq. Então, a Unicamp ainda né, mas naquela época, mais ainda, porque eram poucos os cursos de mestrados que haviam, era uma vitrine. E aí as universidades iam buscar professores lá. Na época não havia concurso, era seleção de currículo. Você apresentava o currículo selecionado. Nós tínhamos convite e enviamos o currículo para algumas universidades e foi aprovado em todas. Mas aí, na hora de escolher, nós escolhemos a UFP, por conta, principalmente, por causa do Afonso, nosso amigo, né, que era colega de mestrado lá, e foi quem nos convidou para vir para cá. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu fiquei uns dias na casa dele até me instalar, né, fiquei na casa do Afonso. A Graça tinha um tio que morava ali, um primo que morava aqui. A Graça ficou na casa do primo, eu fiquei na casa do Afonso, até a gente alugar uma casa para nós. E aí, nós chegamos aqui, né, como disse a Graça, nós ajudamos a criar o departamento de Química, que nem havia, né, e fizemos um ciclo de amizade muito bom, e a gente sempre se sentiu muito bem aqui em Teresina e na UFP. Nós tivemos chance de voltar para o Ceará, inclusive, né, e de ir para outros lugares, mas nós decidimos permanecer aqui. Até eu falei o seguinte, que eu fosse para o Ceará, minha família toda mora no Ceará. Meus pais moravam lá, faleceram, meus irmãos moram todos lá. E aí eu dizia, poderia ser até que eu ficasse o fim de semana mais feliz lá por causa da família. Mas eu tenho certeza que a semana não seria mais feliz do que aqui. Porque o ambiente de trabalho aqui na UFP, tenho certeza, é muito mais agradável para nós do que seria em qualquer outra universidade. E faço das amizades que nós fizemos aqui. Muito bem, Ari. Neste momento, o entrevistador pega uma carona na resposta dos entrevistados, até para justificar para todos aqueles que vierem a ter contato com essa entrevista que eu faço minhas as suas palavras. Por que o professor Noura foi para a UESP? Né? É claro que, se nós pegarmos como exemplo todos os meus colegas que tiveram a oportunidade de fazer mestrado, doutorado fora e retornaram ao Piauí, foram para a UFP, a grande maioria deles. Mas são aqueles enraizamentos que você faz, né, antes de assinar um contrato, que a gente se apega àquela frase do Pequeno Príncipe, né, que você é eternamente responsável por aquilo que você cativa, e aí o Piauí se sentiu assim, bastante valorizado pela decisão de vocês de permanecerem na UFP. E uma outra questão que é bastante observável, né, na passagem, na permanência de vocês dentro da universidade, é na aposta também no pessoal que vocês formaram. Né? Quer dizer, nós temos assim, uma grande quantidade de professores no departamento de Química que passaram pela formação do curso que vocês criaram e, sem nenhum tipo de facilitação, né, vocês conseguiram perceber neles competência, né, para não só indicar para uma boa pós-graduação fora do Piauí, mas, sobretudo, para abrir as portas para o retorno. E aí, hoje, vocês têm assim, grandes parceiros, ex-alunos formados na UFP. Isso. Se vocês quiserem falar um pouco dessa experiência, né, relatar um pouco dessa alegria, da satisfação de ter esses profissionais com vocês, fiquem à vontade. De fato, é muito gratificante, né, a gente ver ex-alunos nossos avançando, progredindo e fazendo sucesso, né, na carreira que escolheram. E a gente fica feliz de ter participado de alguma forma na trajetória acadêmica deles. Nós temos lá na Química, a professora Mariana foi minha aluna, Moite, que já aposentou, foi meu aluno, Marinho, Carlinhos, quase todos os professores mais antigos foram meus alunos, e alguns dos novos também. Né? Mas aí já tem os que seriam os netos acadêmicos, né? que foram orientados por aqueles que foram nossos alunos. Né? Então é muito gratificante de ver que essas pessoas com quem nós convivemos e que nós tivemos a participação na formação acadêmica delas, hoje estão aí cumprindo um papel importante para a universidade e para a comunidade acadêmica como um todo aqui no Piauí.
Eu quero dizer que eu me sinto, né, um neto dos dois, né? Porque os professores que vocês falaram aí, o Carlinho, o Marinho, Rosalina, né, a professora Arlete, esse pessoal todo foram meus professores e diria assim, bons professores. E tem uma professora e tem uma que foi professora da UESP, né, a Graça Siria, foi minha aluna também. Isso. Já nos deixou também, foi minha aluna. Essa eu tive a satisfação de ser irmã. Né? Isso, não cheguei a ser aluno dela, não, mas pude participar com ela em algumas lutas dentro da universidade, mas com a consciência política, Ari, que também a gente sempre procura, às vezes, olhando para o lado profissional da formação da química, mas a química também tem uma influência política muito importante dentro da academia. Tá? Diria não só... a gente vai já poder falar dessa sua experiência como reitor, mas também fazendo apoiamento, né, a outros grandes gestores dentro da universidade. A professora Graça gostaria também de falar alguma coisa sobre essa experiência de conviver com ex-alunos? Né? Realmente é gratificante observar o crescimento deles todos, né? Hoje, tudo pesquisador de ponta, como, por exemplo, a Arimatea já falou, os que foram alunos dele também foram meus alunos. A Mariana Helena Chaves, o Moita, todos eles, os mais antigos, né, foram também meus alunos, assim como foram alunos da Arimatea. Então, é um prazer muito grande acompanhar o crescimento desse pessoal, né, que hoje se destacam aí na pesquisa. Para você ter uma ideia, o CCN é o centro da universidade que tem o maior número de professores com bolsa de produtividade na universidade, né? E tudo isso é graças à competência desses pesquisadores. Isso. Recentemente eu vi um gráfico que mostrava muito bem isso, aí a questão dos investimentos em pesquisa, em qualificação por parte do CNPq CAPES, e o CCN desponta, né, com relação dos outros departamentos. Gostaríamos que todos estivessem igual ao CCN, produzindo muito, né? Verdade. Mas a gente tem que reconhecer isso. E, como a professora falou, da professora Mariana é piauiense, né, nossa aqui de Campo Maior, formada por aqui, que conseguiu ser também uma referência nacional na área de produtos naturais, um nome bastante comentado, né, referendado em todas as mesas, nos congressos que a gente teve a oportunidade de conviver. Pois, dando sequência aí, acredito que temos mais uma pergunta do Edmilson. Eu sei que a área de formação do professor Ari, da professora Graça, é curso de farmácia. Mas eles fizeram e fazem um trabalho tão qualificado dentro do departamento de Química e tem uma história tão, digamos assim, fincada dentro do departamento de Química que nós, professores, e eu me enquadro nessa linha, de que tem dificuldade de entender que o professor e a Graça não são realmente químicos de formação. Para mim são. E dos melhores que eu conheci. Mas eu gostaria de ouvir do professor Ari e da professora Graça. Hoje, vocês se sentem mais químicos ou farmacêuticos? Edmilson querendo fazer confusão, né? Na verdade, hoje eu me sinto mais química do que farmacêutica. Às vezes eu até digo assim que sou farmacêutica dissidente, porque como o apego à química, e fiquei mais lá no departamento de química, apesar que teve uma época que eu fui, o Arimatea foi antes de mim também, dirigi o núcleo de tecnologia farmacêutica da universidade, né? Foi uma época também interessante, nós conseguimos registrar uns produtos, né? Nos medicamentos, coisa que é muito difícil de fazer isso, porque a indústria farmacêutica é muito grande e ela não quer dar chance aos pequenos laboratórios, né? Então,
é uma coisa complicada, né? Registrar produtos farmacêuticos, mas graças a Deus, com muita luta, nós ainda conseguimos registrar 4 produtos que eram desenvolvidos lá. Depois eu saí, porque aí chegou mais gente da farmácia mesmo, achei que deveria passar. Mas eu me sinto mais química hoje em dia do que farmacêutica, né? Eu acho que eu me enquadro mais na área de química, principalmente química orgânica, né? Na área de síntese, particularmente, ou de mecanismo de reação, do que na área de medicamentos. Porque eu me dediquei mais à química, então, por conta disso, eu me sinto mais química do que farmacêutica hoje em dia. Então, eu nasci dentro de uma farmácia. Literalmente mesmo. Minha mãe chegou de viagem, ela tinha ido passar o fim de ano com a mãe dela, voltou da viagem, e meu pai tinha uma farmácia colada à casa. E entrava para casa pela farmácia. Quando ela entrou na farmácia, eu nasci. Meu pai que fez o parto. Então, eu nasci dentro da farmácia. E fui criado na farmácia, né? Meu pai tinha farmácia, eu trabalhava na farmácia com ele, tanto que quando eu terminei o então ginásio, né, meu irmão mais velho terminou o ginásio e foi morar em Fortaleza. Eu estava em Pacajus. Mas quando eu terminei, meu pai não deixou ir em Fortaleza porque eu trabalhava na farmácia, eu ajudava muito ele na farmácia. Então, eu fui estudar em Fortaleza, mas viajando todo dia e voltando. E Pacajus é como Altos, 49 quilômetros de Fortaleza, aqui 40 e pouco, né? E Pacajus é 49. Então, eu ia e voltava todo dia para Fortaleza, porque meu pai achava necessária minha permanência na farmácia para ajudá-lo, né? E eu gostava muito de ler bula de remédio e tal, e às vezes até receitava, né? Ainda menino, dentro da casa mesmo. E aí, por conta disso, eu fui fazer farmácia, né? E enquanto fazia o curso de farmácia, continuava trabalhando na farmácia. E, por incrível que pareça, quando me formei farmacêutico, eu saí da farmácia. Quando me formei farmacêutico, fui fazer mestrado em química e daí nunca mais voltei para a farmácia, né? Para dentro de uma farmácia. Nunca mais voltei a ter contato com a farmácia. Claro, aqui em Teresina, aqui na UFP, eu ministrei a disciplina Química Farmacêutica, que é uma disciplina específica do curso de farmácia, e era uma disciplina que era do departamento de Química, hoje não é mais, hoje não é mais do departamento de Química, né? Na época era departamento de Química, eu ministrava porque eu tinha formação de farmacêutico e com pós-graduação em Química, então tinha aquela formação ideal para dar disciplina, né? Então, os farmacêuticos mais antigos aqui, formados pela UFP, todos foram meus alunos, porque a disciplina Química Farmacêutica é exclusiva minha. E, como disse a Graça, passei uma época também como coordenador geral do Núcleo de Tecnologia Farmacêutica, quando nós conseguimos registrar alguns medicamentos, desenvolver medicamento lá, né? E daí, depois disso, eu me afastei mais, comecei a me envolver muito com a administração e mais com as disciplinas do departamento de Química mesmo, né? Ministrando disciplinas para o próprio departamento de Química. Hoje, eu voltei este ano para a docência, estou ministrando uma disciplina para Química, aliás, 2 turmas para Química, e estou ministrando uma da farmácia também. Então, ainda não perdi o contato com a farmácia. Mas, de fato, minha interação hoje é muito mais com a Química do que com a farmácia. Muito bem. Esse retorno às ciências farmacêuticas é uma daquelas grandes decisões na vida que o profissional faz, que traz um benefício, um reconhecimento para o estado do Piauí. Fico imaginando, Ari, eu me lembro muito bem da luta sua, da professora Graça, quando da criação do curso de farmácia na Universidade Federal do Piauí. E diria até, é imaginável uma situação de Teresina, um polo de saúde importante como se não tivesse tido aquela iniciativa naquela época de vocês. Porque hoje já se tem curso de farmácia na rede privada, né, nas escolas privadas, mas... inclusive, muitos dos professores da iniciativa privada também foram alunos lá da UFP, formados por vocês. Então, é importante essa pergunta que o Edmilson fez, porque eu acho que ela abre esse espectro de conhecimento da população, que, embora nós sejamos felizes em ter o professor Graça, o professor Arimatea, como as pessoas que deram origem, trabalharam na origem do curso de Química, mas talvez, se não aqueles que passaram pelo curso de farmácia, talvez desconheçam dessa grande luta política de vocês na academia para a criação do curso de farmácia, que realmente foi um marco dentro da ciência da saúde dentro da Universidade Federal do Piauí, porque levou realmente formação de profissionais que também iriam subsidiar os outros cursos da universidade, né? Já formávamos médicos, já formávamos odontólogos, enfermeiros, nutricionistas, mas não tínhamos
tinha essa lacuna dentro da área da saúde no estado do Piauí, que foi contemplada com essa iniciativa de vocês, que hoje o Piauí colhe muitos louros e a gente tem que reconhecer e parabenizar aí a luta de vocês. E tem uma coisa importante do curso de farmácia, que para criar o mestrado em ciências farmacêuticas, nós também contribuímos, eu fui a primeira coordenadora do curso de mestrado em ciências farmacêuticas da Universidade Federal do Piauí, né? Porque eu podia também ficar na química, né? E ficar, como é que se diz? Que eu já estava, não ia ganhar mais nem nada para fazer, mas para contribuir mais e ajudar também com o curso de farmácia, para a criação do mestrado, tinha que ter uma pessoa que tivesse um nome com algumas pesquisas já realizadas, e eu fui a primeira coordenadora do curso de mestrado em ciências farmacêuticas. Daí fiquei ainda um tempo, orientei algumas dissertações de mestrado, mas aí depois, quando chegou mais professores, aí eu voltei para ficar só na química de novo, né? Exclusiva da química, porque eu dividia muito o tempo com a química e a farmácia na época do mestrado. Participava dos 2 mestrados, inclusive fui a primeira coordenadora do mestrado em ciências farmacêuticas. Então, a gente sempre contribuiu também muito com a farmácia, né? Muito bem. O professor Edmilson, com certeza, ele é um representante nesta entrevista de muitos outros professores que gostariam de estar aqui fazendo esses questionamentos a vocês. A nossa sugestão do nome do Edmilson é porque, além de ex-aluno, foi também colaborador, parceiro de vocês no curso de graduação de Química, no mestrado, doutorado e também na gestão acadêmica, né, superior da universidade, onde ele já está no seu 2º ano, no 2º mandato de diretor do Centro de Ciência da Natureza. Portanto, uma pessoa que, diria assim, exemplifica bem o corpo docente que vocês ajudaram a formar, a incentivar dentro da nossa universidade. Pois passamos agora... Quer falar alguma coisa, Ari? Um comentário que vale ser ressaltado aqui: o esforço dos professores que criaram o Departamento de Química para a qualificação dos seus docentes, né? O Departamento de Química, se não me engano, foi o que primeiro qualificou o maior número de mestres dentro da UFP. Um trabalho coordenado pelo professor Afonso, que todos nós contribuímos. A gente assumia uma carga horária elevada para que os colegas pudessem sair para fazer pós-graduação, né? Eu lembro que a gente tinha 20 horas, até mais de 20 horas em sala de aula naquela época, para os colegas saírem e fazer a pós-graduação. Então, foi um trabalho realizado por um grupo de professores que fundaram o Departamento de Química, no sentido de viabilizar a qualificação de todos os professores. E quando nós chegamos aqui, só tinha eu, Graça, Torres e Afonso com mestrado. Os demais que entraram não tinham mestrado. Então, nós fizemos um trabalho de incentivar que todos fossem se qualificar, fazer pós-graduação. E depois, a nível de doutorado também, foi o departamento que primeiro qualificou todos os professores a nível de doutorado. Eu tenho um testemunho assim, dessa dedicação de vocês e da valorização da pós-graduação tão grande, porque eu vivenciei também dentro da universidade, como no final da minha graduação e início de uma especialização que comecei a fazer na UFP, esse esforço da implantação do mestrado, né, que contra tudo e contra todos, falando da carência de equipamentos, mas um esforço muito grande. E aí me lembro de que naquela época eu estava classificado num concurso em 2º lugar para professor da UFP, e foi um concurso que só teve uma vaga. Mas o professor Afonso, e aí o registro dessa fala é exatamente para falar desse testemunho do Afonso. O Afonso chegou para mim e disse assim, olha, você tem competência, você tem potencial, vá fazer seu mestrado e seu doutorado, porque só como graduado aqui talvez você não entre mais não. Porque esse era realmente o ideal do curso naquele tempo, né, de realmente ser o farol, ser o pioneiro para a Universidade Federal do Piauí, da necessário incentivo para a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. E, obviamente, que junto com os ensinamentos que eu recebi de todos vocês, essa orientação, realmente, ela assumiu um papel tão importante, não só na minha vida, mas de muitos outros colegas
né, que se guiaram por essa instrução, por esse bom incentivo. Pois muito bem, pois vamos aí a outro colega que deseja fazer uma pergunta para vocês. Inicialmente, eu gostaria só de agradecer a oportunidade durante a gestão que o professor Arimateia esteve à frente da reitoria, não só em todos os momentos de gestão, como coordenador de curso, como chefe de departamento, como coordenador da pós-graduação, pró-reitor de planejamento e reitor, tá? Então, e agradecer também a oportunidade que ele me deu durante toda a sua gestão de estar à frente, contribuindo para a universidade, para a qualidade da universidade, tá? E pediram para mim fazer uma pergunta, né? Então, eu tenho uma caminhada de muito longa, tanto com o professor Arimateia como com a professora Graça. Eles sempre estiveram presentes na minha vida, tá? Eu, como aluna, fui monitora do professor Arimateia, terminei meu curso e eles foram fundamentais na minha saída como demanda social. Eu gostaria ainda de complementar com uma pergunta, professor Arimateia. Como é que o senhor está vendo a universidade neste novo cenário, nos próximos 4 anos, considerando que a gente tem, mais uma vez, corte no orçamento, o que isso pode impactar nos feitos que poderão ser realizados nessa nova gestão, tá? E fazer mais uma pergunta para a Graça. Eu sei que ela está aposentada, tá? Mas quais são os projetos agora ainda? Projetos pessoais, mas ainda como pesquisadora. O que ela gostaria ainda de fazer como pesquisadora, mesmo sendo voluntária agora na universidade. Mas eu sei que ela tem muito ainda para contribuir. Tá bom? Um abraço do coração. Eu vou complementar aí a pergunta da Rosalina só para dizer o seguinte, que vai ser muito difícil para a comunidade da Química no estado do Piauí olhar para vocês dois e imaginar que vocês estão aposentados, que vocês não estão dentro da UFP, né, lá do dia a dia, encontrando o pessoal naqueles corredores. E aí dizer o seguinte, que estar ou não estar aposentado é apenas um registro, né, na contratação, né, do profissional, mas os espaços continuarão sendo de vocês, né? A gente que já viveu aí um pouco da experiência de USP e Unicamp, alguns espaços eles se preservam, mesmo quando as pessoas se aposentam, mas a academia, em nome da consideração da academia, aqueles espaços permanecem. Eu acho que, não tenho dúvida que com vocês não será diferente. Nunca, eu acredito que as pessoas que passaram por vocês olharão para 2 pessoas aposentadas dentro de casa, apenas curtindo o deleite dos netos. Né? Para nós, vocês serão sempre professores da UFP. Vamos lá, Ari. Primeiro você, depois a professora Graça. Né? Então, começando pelo final, você falou, eu não estou aposentado ainda. Nem estou pensando em quando vou me aposentar. Estou de volta à sala de aula. Infelizmente, não é presencial, como eu gostaria, mas estou aí com as aulas remotas, estou com 2 disciplinas, 2 turmas de Química e uma turma de Farmácia. Então, respondendo a Rosa. Então, a Rosa é uma pessoa com que eu convivi muito tempo, né, desde aluna, desde quando ela era aluna, ela foi minha monitora, e ela sempre foi uma pessoa que se destacou como estudante, como professora, e também do trabalho que ela realizou à frente da pró-reitoria, né? Então, eu considero que nós fizemos uma excelente gestão na UFP, graças ao time que nós tínhamos na administração superior. Não foi por causa do reitor, foi por causa do time que nós tínhamos. Então, nós tínhamos excelentes profissionais em todos os cargos da UFP, né? E com a Rosalina não era diferente. Ela era uma pessoa que foi escolhida pela competência dela, né? E mostrou, né, o porquê tinha sido escolhida, né? Justificou com o trabalho realizado, com a qualidade do trabalho que ela realizou. Ela me perguntou
que eu espero, o que eu acho do futuro da universidade. Realmente, o cenário não é nada favorável. As universidades federais, elas viveram um momento que eu chamo de década de ouro, que foi de 2005 a 2015, mais ou menos, por aí. 10 anos em que nós tivemos realmente um olhar diferenciado do governo federal para as universidades, né? Tivemos o programa Reúne, Restauração e Expansão das universidades federais, né? A UF entrou no programa. Graças a esse programa, nós tivemos a criação do campus de Bom Jesus, do campus de Floriano, a expansão do campus de Parnaíba, que cresceu tanto que virou universidade, a expansão do campus de Pico, na verdade, nem campus era uma extensão do CCE, né? A criação de novos cursos em Teresina, no campo de Teresina, curso de moda, curso de estatística, curso de ciências naturais, e no CT, né, os cursos das novas engenharias, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de materiais, né? Então foram muitos cursos criados na universidade como toda. A universidade mais que dobrou o número de vagas nessa década. Nós oferecemos 2.345 vagas para ingresso pelo vestibular, e hoje se oferece mais de 6.000 vagas. Então foi um momento em que as universidades federais realmente foram contempladas com o apoio do governo federal. Nós tivemos, além do crescimento da graduação, o crescimento da pós-graduação, tivemos na UFP a inauguração do hospital universitário, que estava parado há muitos anos, foi inaugurado graças a esse período, né, de incentivo às universidades. A rádio universitária também veio por conta desse trabalho de apoio às universidades federais, e várias outras coisas. A assistência estudantil, foi criado o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que não existia, foi criado em 2008, né, na universidade não recebia um centavo sequer para apoio aos estudantes, para auxílio estudante, passou a receber, né, recursos de custeio, para dar bolsas, para subsidiar o restaurante, para manter a residência universitária, assistência odontológica, assistência psicológica, né, investimento para compra de equipamentos, né, para melhoria da qualidade da estrutura do restaurante e da residência universitária. Então, foram muitos recursos que vieram para a universidade nesse tempo. E, de 2015 para cá, começou, né, a cair o volume de recursos investidos na universidade. E a queda maior se deu nos últimos anos. Para você ter uma ideia, o orçamento de investimento da UFP em 2014, 2015 foi mais ou menos todo de 70 milhões. Em 2019, foi 3 milhões e meio. Né? Foi realmente uma queda, 1/20, né? 1/20 comparado. Né? E esse ano continua com redução. Então, é muito difícil para quem está nessa universidade fazer um grande trabalho, fazer investimentos por conta dessa queda, né, no orçamento da universidade. E a queda não é só no orçamento da universidade, a queda também no investimento em pesquisa, no investimento em pós-graduação. Então, eu acho que nós estamos num momento muito difícil e tem esperança que nós tenhamos uma nova situação a partir de 2022. Eu tenho esperança nisso, que a gente possa voltar àquele ciclo de crescimento das universidades. Do jeito que está, realmente, não temos como ser otimistas em relação ao futuro da universidade, se continuar assim. Mas esperamos, somos otimistas porque nós sabemos que o povo sabe avaliar, né, e saberá fazer a escolha para que nós possamos ter uma mudança em 2022 e para que nós possamos ter a volta do investimento em ciência, em pesquisa e nas universidades públicas federais. Diria até que o ambiente, né, vivido no mundo hoje tem demonstrado que quem tem conhecimento, quem produz conhecimento, quem produz pesquisa, consegue disponibilizar aos seus concidadãos uma melhor qualidade de assistência médica e tecnológica, né? Quer dizer, hoje o Brasil ele se mostrou aí fortemente dependente da indústria farmacêutica, no desenvolvimento de vacina e até de tecnologia também, de informação, né? Quer dizer, nós fomos todos surpreendidos, né, no momento em que tudo se faz mediante webconferência, comunicação utilizando a rede de computadores e nós sequer tínhamos no mercado material suficiente para suprir
à sociedade um parque industrial e tecnológico capaz de suprir a necessidade diante de situações emergenciais como a que vivemos. Eu acho que, realmente, Ari, não precisa a gente ir muito longe, não. Basta olhar para o nosso dia a dia, para o nosso entorno próximo, para enxergarmos claramente de que o investimento na produção do conhecimento, o investimento da academia tem que estar sempre na ordem do dia. Professora Graça, lhe foi feita uma outra pergunta, mas você fica inteiramente à vontade de colocar seu ponto de vista sobre a pergunta feita ao Ari também. Não, a dele acho que ele já respondeu bem. Ele é mais expert nessa parte política. Bom, quanto à pergunta que ela me fez, Rosa, eu vou continuar ainda, porque entrei com a solicitação para a professora voluntária, porque eu tenho alunos de iniciação científica, 2 alunos de iniciação científica, tenho 2 alunos de doutorado e uma aluna de mestrado. Então, pelo menos até a conclusão desses alunos, eu pretendo continuar, né? E os meninos ficam... Agora está mais nesse período afastado, então fica tudo remoto, discutindo as coisas mesmo por mensagem, e-mail, mas eu continuo dando assistência aos meus orientandos. Muito bem. Pois que bom, que bom. Que tenhamos essa alegria, essa felicidade aí por muito tempo, porque a gente sabe que a orientação aos estudantes é aquilo que existe na Proforme, mas os corredores permitem que você continue ensinando e respondendo a muitas outras perguntas para os nossos colegas, professores, os estudantes em formação. Pois muito bem, tem um outro colega ali que deseja fazer uma pergunta para vocês. Ótimo. Eu gostaria de agradecer à Academia de Ciências do Estado do Piauí pela oportunidade de trazer, a um só tempo, meu testemunho sobre a passagem do professor Arimateia ao nosso laboratório, mas também de dirigir algumas perguntas dessa solenidade. Eu quero assinalar que foi grande a satisfação de ter tido o Arimateia como orientado em nosso laboratório. Ele, durante todo o seu doutoramento, demonstrou uma grande inteligência, curiosidade científica e, sobretudo, demonstrou uma grande habilidade em obter dados com os equipamentos e os recursos disponíveis em nosso laboratório. É de se chamar a atenção para as grandes contribuições científicas que ele trouxe, como a descoberta de dezenas de novos biomarcadores em amostras geológicas, competindo com diversos grupos internacionais. E vale a pena ressaltar que esses grupos internacionais, à época, dispunham de equipamentos mais sensíveis do que tínhamos no Instituto de Química da Unicamp nesse período. Esse fato demonstra, a um só tempo, a grande capacidade científica do Arimateia na interpretação dos resultados, mas também uma habilidade técnica excepcional em obtê-los. Ele certamente está entre os melhores alunos, melhores orientados que eu tive durante minha vida acadêmica. Eu tenho 2 perguntas para fazer para o Ari. A primeira é se, além da sua formação acadêmica pessoal, eu gostaria de saber se houve algum outro impacto na Universidade Federal do Piauí. A segunda pergunta, por mera curiosidade, é se o Ari lembra quando e quais as circunstâncias nos reencontramos após vários anos de hiato da nossa relação. Finalmente, quero trazer meu testemunho, que foi muito importante também, além da presença do Ari e Graça nos nossos laboratórios, a grande contribuição acadêmica que eles trouxeram ao Instituto de Química da Unicamp, com suas contribuições científicas, portanto. Além disto, eles foram capazes de construir no nosso ambiente, na nossa cidade, além de da sua filha, aliás,
grandes amizades graças à sua enorme simpatia e generosidade pessoais. Um grande abraço ao Ari e à Graça e parabéns por essa homenagem. Aí agora cabe a vocês apresentarem, né, o colega que fez a pergunta. Eles falam sobre ele e respondam a pergunta dele. Então, o professor Reis foi meu orientador de doutorado lá na Unicamp, né? E foi um cara que, assim, muito importante na minha formação, contribuiu muito para a minha formação como pesquisador. E o professor Reis é farmacêutico. Ele é professor do Instituto de Química da Unicamp, né? Professor de Química, tem a pós-graduação dele em Química, mas é farmacêutico como eu, né? Tem uma história um tanto parecida. E ele, na época que eu estava no doutorado, na época que ele assumiu a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, se não me engano, era o governo do Itamar, se não me engano. E eu acabei ajudando ele também na orientação dos demais alunos, porque ele ficava em Brasília e eu ficava no laboratório, né? E, além de fazer o meu trabalho, eu ajudava os demais. E ele relatou aí o trabalho que nós fizemos com os biomarcadores, né? Descobri uma classe nova de biomarcadores, dezenas de biomarcadores novos. Biomarcadores são substâncias que são usadas para caracterizar o petróleo, a idade do petróleo, o estado de degradação do petróleo, a origem do petróleo. E aí nós tivemos a felicidade do nosso doutorado encontrar novos compostos de uma nova classe e que deu um trabalho com muita repercussão. Inclusive, teve um professor dos Estados Unidos também que andou publicando alguma coisa no sentido, mas nossa publicação foi além da deles, né? Eles disputando com grupos internacionais famosos. Esse professor americano, ele é o autor dos principais livros de bioquímica orgânica, e nós publicamos um trabalho mais ou menos na mesma época, só que o nosso foi mais completo que o dele. E fico muito feliz com essa referência que o Reis fez à minha pessoa, né? A amizade com ele é muito grande. O Reis tem uma contribuição muito grande aqui em Teresina, né? Ele tinha ido a São Luís, né? Ele é maranhense, o Reis é maranhense, ele tinha ido a São Luís, e de lá me ligou dizendo que havia um edital da Petrobras se não queria participar, né, para a criação de um laboratório lá perto, laboratório de pesquisa, laboratório de controle de qualidade de petróleo, né? Aí eu disse, claro, queremos. Aí ele passou. Primeiro é o seguinte, ele não tinha meu telefone. Aí ele foi na lista telefônica lá, estando em São Luís, procurar o telefone, né? Meu nome Lopes é muito comum, acho que ele encontrou Citó. Da Graça é o nome menos comum. Ele encontrou o telefone, o nome dela, ligou para mim. Foi quando nós refizemos o contato depois de muitos anos. Através dessa ligação que ele fez lá de São Luís. E aí, esse reencontro resultou no financiamento do LAPET, e hoje nós temos o laboratório de pesquisa, né, de controle de qualidade em combustíveis. Foi um projeto que nós fizemos junto com o professor Reis e a colaboração aqui do professor Ribeiro, do Departamento de Química. Nós fizemos esse projeto. E depois, mais na frente, nós fizemos um novo projeto de criação do lago. O Laboratório de Geoquímica Orgânica também foi um projeto meu com o Reis, também, e submetendo a Petrobras e conseguir financiamento. Então, o Reis deu uma grande contribuição para a UF também, e com essa parceria com ele, nós conseguimos tanto o LAPET, o Laboratório de Pesquisa de Controle de Qualidade de Combustíveis, né, que hoje é um laboratório que é muito usado pelos pesquisadores da Química da UFP, né, pelos estudantes de mestrado e doutorado também, os equipamentos que são comprados lá, e a UFP não teria como comprar aqueles equipamentos com recursos próprios, nós conseguimos esse financiamento. O Lago, por exemplo, nós conseguimos um projeto de R$3.200.000 aprovado pela Petrobras, nós conseguimos montar um laboratório que tem espectro de massa acoplado a cromatografia gasosa, temos cromatografia líquida, temos espectro de massa acoplada a massa, espectro de massa de alta resolução. Então, se falar de espectrometria de massa e cromatografia, o Lago tem, né? E tudo isso graças a esse trabalho. Então, fico muito feliz de ter trabalhado com o professor Reis lá no doutorado. Fico feliz de ouvir essas palavras generosas dele de reconhecimento ao nosso trabalho e também a contribuição que ele deu para a UFP. Bom, a outra pergunta que ele fez com relação além da contribuição acadêmica, né? Acho que foi isso que ele perguntou, né? Então,
Nós fizemos, né, durante nossa história aqui na UFSC, desde 78, são 43 anos, nós assumimos diversos cargos administrativos, né? Chefe de departamento, coordenador de pesquisação, coordenador de pós-graduação, diretor de centro, pró-reitor de pesquisa, presidente da comissão concurso, coordenador geral do NPF e, por fim, reitor. Né? Quando eu cheguei em Teresina, eu não tinha plano de ser administrador, eu vim para cá para ser professor. Mas as coisas acontecem naturalmente, né? O Afonso criou o departamento de Química, o Afonso foi ser o chefe, me mandou para ser o subchefe dele. Fui ser o subchefe dele. Ele saiu e aí eu assumi a chefia. Aí fui eleito chefe na gestão seguinte. E aí começou a minha ligação com a administração. Na época do CCN, que eu fui ser diretor do CCN, eu não tinha plano de ser diretor. O lançamento da minha candidatura foi próximo da eleição. Um grupo de professores da Química foram na minha casa, né, no fim de semana, pedir para que eu fosse candidato a diretor do centro, e me convenceram, eu fui candidato. E depois fiz a experiência de ser pró-reitor de planejamento e me candidatei a reitor a uma eleição, né? Fui eleito com 60 e pouco por cento dos votos. Depois, na segunda, foi 85% dos votos. Então, um reconhecimento à gestão, né? Ao trabalho realizado. E, como eu disse, o trabalho realizado não pelo reitor, mas por toda uma equipe, né? O sucesso da gestão não é só pela capacidade do gestor como administrador, mas a capacidade do gestor de escolher bons assessores. Se ele escolhe bons assessores para uma grande equipe, com certeza essa gestão vai ter sucesso. E quero deixar aqui registrado, também como resposta ao Reis, nós nos orgulhamos principalmente na gestão do modelo de gestão. Não foi das obras que foram feitas, não foi da ampliação da pós-graduação, que foi muito importante, Nós ampliamos a pós-graduação. Quando eu assumi a universidade, nós tínhamos 6 doutorados. Quando eu saí, tinha 21 doutorados, mas 2 deles passaram para Parnaíba. Então, foi um crescimento muito grande da pós, tinha a graduação, novos cursos de medicina, mas o mais importante que eu acho foi o modelo de gestão. A gestão democrática, participativa, ouvindo a comunidade, abrindo as portas da reitoria, dando acesso a todos, criando a reitoria itinerante para ir a cada campo ouvir as pessoas. Então, foi uma gestão em que as pessoas da comunidade acadêmica eram ouvidas antes de ser tomada a decisão. Então, minha principal contribuição que eu acho na UFSC não foi com relação a obras, não é um feito assim, que eu diria que possa ser quantificado, mas sim, eu acho que foi o modelo de gestão. Muito bem. Professor Arimaté, professora Graça, nós temos uma colaboração do professor Sidney, né? O professor Sidney, né, um outro professor da Universidade Federal do Piauí. Do ponto de vista acadêmico, você passou por todas as nossas instâncias, dirigiu o departamento, o CCN, né, foi pró-reitor e chegou ao cargo máximo, né, de reitor. Conheceu o mundo através das Olimpíadas, como um dos coordenadores, e hoje é presidente da renomada Academia de Ciências do Piauí, né? Então, nós gostaríamos de saber quais foram as maiores dificuldades e recompensas que uma carreira tão ampla e bonita lhe proporcionou. O que diria aos mais jovens que vivem a falta de perspectiva, né? Sobretudo no momento em que a educação, a ciência está sofrendo um grave ataque no país, né? Estão a segundo plano. E para a professora Graça, né, que também dirigiu grandes projetos, né, formou e orientou muitos alunos, e hoje, após aposentada, continua nos dando bons exemplos de perseverança, de humildade pedagógica. Eu queria saber como né, como foi seu papel de mulher, de mãe e pesquisadora em um país e numa área, né, pelo menos no início, de maioria masculina, né? Quais foram suas maiores dificuldades e maiores conquistas? Começamos aí pela professora Graça, então. Tá bom. Sidney, quanto ao fato de ser mulher, até que eu não enfrentei
muitos problemas, não, até mesmo porque nós somos da mesma área, então ele entendia tudo que eu tinha que fazer, né? Quer dizer, ele me ajudava bastante, né, com a criação dos meninos, com a educação das crianças, levar a criança para colégio, quer dizer, eu nunca ia sozinha, sempre tive a colaboração muito grande dele, até porque a gente já atuava na mesma área, só trabalhávamos em laboratório diferente, mas os dois sabiam que tinham que fazer pesquisa, que tinham que se dedicar ao laboratório, né, o tempo inteiro. Então, havia muita compreensão. Então, nesse fato de ser mulher, não me atrapalhou em nada para a conquista, para chegar onde eu quis chegar, né? Terminar e ser pesquisadora na área de química. Então, foi tranquilo nessa parte, sem problema. Talvez quando um é de uma área e outro é de outra área, talvez não haja um grande entendimento como aconteceu entre a gente. Mas entre nós sempre houve esse entendimento, as tarefas eram divididas, né, tudo dividido, e sempre um colaborando com o outro, e não enfrentei esse tipo de problema pelo fato de ser mulher, graças a Deus. Professora Graça, claro que a gente também, no testemunho que a gente teve de convivência com os dois, dentro da academia, dentro do curso de Química, não resta a menor dúvida, né, que o trabalho, o que um fazia, complementava o que o outro fazia, mas eu quero registrar aqui também a fala do Sidney, né, da valorização, porque eu acho assim, talvez essa seja um dos viés da pergunta do Sidney, que ser mulher dentro da academia de um professor que se dedica à gestão é você ter a oportunidade de ser premiada e reconhecida 2 vezes, porque você pode ser, sim, reconhecida como uma grande professora do curso de Química, que todos nós temos a alegria de ter convivido, de ter aprendido muito, mas também saber que, como esposa de um gestor, você pode também dar todo o apoiamento que o Ari precisava para que ele conduzisse a gestão da universidade, porque isso nem sempre é muito fácil. E aí eu acredito que o desejo dos professores de Química, seus colegas, é exatamente de fazer esse reconhecimento a mais, para além do profissional, mas do ser humano que se doa no seu dia a dia para que o companheiro possa também desenvolver outras ações importantes para a sociedade, importantes para o desenvolvimento da nossa Universidade Federal do Piauí. Então, a gente quer, sim, hipotecar esse reconhecimento a mais para todo o seu brilhantismo acadêmico. Obrigada. Pois é, eu dizia, minha rival é a Universidade Federal do Piauí, mas minha maior rival é a Universidade Federal do Piauí. Aí, nessa época, né, que ele foi ser gestor, realmente eu tive que pegar mais responsabilidade, né, para assumir a responsabilidade de dona da casa com mais empenho, né? Porque aí ele tinha que ficar mais do lado de lá da universidade, sem ter muitos problemas de administrativo em casa, porque o da universidade já era muito grande. Então, por isso que eu me dediquei mais nessa parte, senti mais a falta dele, mas aí, graças a Deus, meus filhos também já eram grandes, já fizeram foi me ajudar nessa parte. Então, foi tranquilo também essa parte, para ele ficar mais dedicado, né, o maior tempo possível na universidade. Que eu dizia, a minha maior rival é a Universidade Federal do Piauí. Mas eu tinha que deixar, né, porque ele tinha que assumir o cargo com as exigências, né, que compete ao gestor, né? Então, por conta disso, ele tinha que ficar mais livre para as tarefas da universidade mesmo, para se empenhar mais, se dedicar mais. Então, era muita viagem, às vezes chegava em casa, trocava de roupa e já tinha que sair de novo, e era desse jeito, mas foi tranquilo também. Muito bem. Professor Ari. Então, como a Graça falou, o fato dos dois serem da mesma área facilita para ambos, né? Para entender o porquê que um tem que se dedicar em determinado momento, né? O outro tem que assumir mais algumas coisas, e nós sempre fomos aqui muito parceiros em dividir tarefas, em apoiar um ao outro. Então, agradeço muito
apoio que ela me deu durante todo esse tempo, especialmente quando eu estava na reitoria. Chegou um tempo que eu era o reitor, eu era vice-presidente da Andifes, eu era presidente do Grupo Coinha da Universidade Brasileira, né, e vice-coordenador das Olimpíadas Internacionais de Química. Então, eu tinha esses 4 cargos que todos eles exigiam, né, como vice-presidente da Andifes. Algumas vezes eu representava a Andifes na ausência do presidente. Como presidente do Grupo Coinha da Universidade Brasileira, que tem mais de 80 universidades, eu tinha compromisso no Brasil e fora do Brasil. E nas Olimpíadas também, eu tinha compromisso, né, simultaneamente com o cargo de reitor. Então, teve um momento, isso foi em 2016, 2018, foi quando tinha tudo isso ao mesmo tempo. Então, foi realmente um período em que eu tive que me ausentar bastante de casa por conta desses compromissos. Bom, como o pergunta do Sidney, ele perguntou sobre a dificuldade e sobre foi gratificante, né, no exercício de todos esses cargos que está sendo. Bom, dificuldades nós temos em tudo na vida, né? Temos que remar, às vezes contra a maré, né, mas não podemos desistir e temos que seguir em frente. Então, dificuldades são muitas, em todos os sentidos, né? Como você está na gestão da universidade, você tem a questão de dificuldade financeira, porque você não tem recursos para tudo que gostaria de fazer, né? Você tem que conciliar os diversos interesses das corporações que fazem a universidade, então tem que ter habilidade para isso também, né? Então, são muitas dificuldades. Mas, felizmente, eu tive, né, um apoio da comunidade acadêmica como um todo, em todos os cargos que eu exerci, sempre tive o reconhecimento e o apoio da comunidade, isso facilitou, de certa forma, o trabalho. E é muito gratificante quando você realiza um trabalho que você ouve da comunidade acadêmica o reconhecimento, né, dos estudantes, dos professores, dos servidores técnicos, de uma forma, assim, despretensiosa, né, não está reconhecendo, querendo algo em troca. Esse reconhecimento, graças a Deus, eu vejo, eu recebo até agora que já não estou exercendo nenhum cargo na UFP, né? E em todos esses lugares que eu passei, eu acho que a grande satisfação que a gente tem é de ver as pessoas que conviveram conosco, que trabalharam conosco, estarem crescendo, né? Na universidade, como professor, como administrador, né? Nas Olimpíadas, por exemplo, os estudantes que participaram conosco das Olimpíadas, que foram nossos alunos na Olimpíada, nós temos grandes exemplos de estudantes aí que tiveram uma trajetória de vida que foi, vamos dizer, mudada graças à participação das Olimpíadas, e essas pessoas até hoje são muito gratas pelo trabalho que nós realizamos. Nós temos aí um exemplo, a deputada Tata Amaral, por exemplo, foi nossa aluna, esteve aqui em Teresina fazendo curso preparatório em Teresina, participou da Olimpíada em Teresina. Outro dia eu tive uma live com ela, e ela falou disso. Tem uma menina também que era do Ceará, que foi aluna de Olimpíada, e ela diz, graças a ter sido aluna de Olimpíada, ter ganho medalha na Olimpíada Nacional, ela fez graduação no MIT, fez mestrado em Harvard, e hoje é uma pesquisadora da Merck. Aliás, hoje é gerente de uma planta da Merck na Espanha, né? Então, a gente vê que por onde nós passamos, nós contribuímos, de alguma forma, para a felicidade de algumas pessoas. Isso é o que eu acho mais importante. Eu acho que o que me deixa mais feliz é poder fazer o outro feliz. Então, essa não tem felicidade maior. Quem não experimentou isso não sabe o que é felicidade ainda. Você ter a felicidade e sentir que contribuiu para a felicidade de outra pessoa. E isso, graças a Deus, eu consegui, né? Esse sentimento eu consegui ter por todos esses lugares que eu passei. Então, a maior satisfação que eu tenho é essa, de sentir-se com o dever cumprido, de sentir e contribuir de alguma forma para a felicidade de algumas pessoas, de contribuir de alguma forma para a formação de algumas pessoas, de contribuir de alguma forma para o progresso pessoal e acadêmico de algumas pessoas. O resto, consequência do trabalho, né, que a gente contabiliza, mas o mais importante é isso, é a relação com as pessoas, o resultado dessa relação com as pessoas. Ari, você e a professora Graça é do tipo de profissional que cabe aquela brincadeira, né? Vocês trabalham se divertindo e ainda recebem por isso, né? Porque realmente vocês fizeram tudo de um compromisso institucional muito forte, mas a gente sempre percebeu essa satisfação que vai para além da remuneração, quer dizer, aquela satisfação realmente de ensinar, de contribuir com o desenvolvimento,
que, é claro, o Estado ele se desenvolve quando o seu povo também tem a oportunidade de se desenvolver. Então, muito daquilo que se vive no desenvolvimento do Estado do Piauí, sem dúvida nenhuma, é uma consequência direta do trabalho que vocês fizeram dentro da universidade. E, assim, não só a gente, às vezes, professor do curso de Química, mas não só olhando para os profissionais da Química, porque, de repente, muita gente se espelha nos exemplos criados dentro da Química. Né? Então, foi um trabalho realmente bastante, um pioneirismo, né? Um agregar a Universidade Federal do Piauí no início da década de 70, que a gente certamente colheremos frutos anos a fio, né? Graças a esse trabalho feito por vocês, pelo professor Zé Roberto de Oliveira Torres, pelo professor Afonso Sena Gonçalves, a quem a gente também gostaria, não são colegas que não estão mais entre a gente, né, mas que deram grandes contribuições. Basta ver que a primeira tentativa nossa de ir para a reitoria da universidade foi com o professor Afonso Sena Gonçalves. Com a chapa É Preciso Ousar. Né? Então, o movimento que foi feito lá, com um bom time, que eu acredito que se tivéssemos ganhado naquela época, não foi da vontade da academia, mas que muitos outros louros a gente já poderia ter vivido. Mas cada coisa no tempo de Deus, né? E a gente tem que respeitar muito isso. Mas, assim, eu quero também aqui dizer que muito daquilo que se faz das pessoas que administram, têm a oportunidade de administrar, e vocês já tiveram essa oportunidade de ter ex-alunos prefeitos, ex-alunos secretários, ex-alunos reitor de universidade, muitos outros colegas que vocês conviveram no mestrado, no doutorado, que depois também foram ser reitores de universidade, que vocês tiveram essa oportunidade de aconselhar. Então, assim, é um sentimento que a gente tem dentro da Química, dessa contribuição nacional, né, de vocês, não só especificamente aqui para o curso de Química, para o desenvolvimento do Estado do Piauí, mas uma contribuição muito grande. Ficou faltando aqui nessa nossa entrevista, a homenagem, a gente falar um pouco da extensão universitária, né? A gente falou de pesquisa da iniciação científica, da pós-graduação, e talvez tenha faltado um pouco da extensão, mas a gente gostaria, sim, já que vai para os anais da ciência essa nossa entrevista, né? E é um tripé importante, né? Que a gente percebeu que o Ari reitor valorizou muito a questão da extensão universitária, com incentivo em vários programas, vários projetos foram desenvolvidos, mas também a professora Graça, dentro do curso de Química, também valorizou essa política. Então, assim, até para que a gente possa se encaminhar para os finalmente da nossa entrevista, e que não fique faltando nada desse tripé, eu gostaria que você, como reitor e como professor, a professora Graça como professora também, falasse dessa importante atividade dentro da academia. Então, de fato, como estava na reitoria, eu procurei incentivar bastante a atividade de extensão. Acho que o crescimento da atividade de extensão na nossa gestão foi superior a toda a história da UFP, né? Com investimentos, com o lançamento de editais de bolsa de extensão, com recursos da própria UFP, né? Para que os nossos professores pudessem realizar atividades que levassem benefício direto à comunidade, porque a extensão atua muito no sentido de prestar um serviço à comunidade, de envolver a comunidade, né? Então, nós tivemos grandes parcerias importantes com o Estado, com a Prefeitura Municipal, com outros órgãos, o Ministério Público do Piauí, com vários órgãos no Estado do Piauí, tivemos projetos de extensão desenvolvidos em parceria com esses órgãos. E eu, pessoalmente, me envolvi muito num projeto de extensão chamado Olimpíadas Nacionais de Química. Ainda hoje estou envolvido. Eu trabalho com a Olimpíada de Química há 20 anos. Né? E, durante esse tempo, né, nós participamos, no Brasil, de diversas Olimpíadas Internacionais, a International Chemical Olimpíada, na Olimpíada Ibero-Americana de Química, e nós trouxemos 2 edições da Olimpíada Ibero-Americana de Química para Teresina. A Olimpíada Ibero-Americana de Química de 2011 foi realizada em Teresina, de 2015 foi realizada em Teresina, e de 2015 foi considerada a melhor
em termos de organização, em termos de nível, todos os participantes dos países da Olimpíada Ibero-Americana de Química, como a melhor edição de todas já realizadas, de 2015 aqui no Piauí. O trabalho feito por nossos professores, os nossos servidores que trabalharam nas Olimpíadas, os estudantes também, durante as 2 edições, credenciaram a UFPE a sediar uma 3ª vez, que teria sido ano passado, e não aconteceu por causa da pandemia. Nós estávamos na Universidade do Porto em 2019, participando, representando o Brasil na Olimpíada Ibero-Americana de 2019, e ali seria decidido qual seria a próxima sede. E não havia um consenso com relação qual seria. Tinha 2 países pleiteando e não havia um consenso para onde ia a sede. Quando eu vi que a discussão não estava avançando, aí eu resolvi colocar a candidatura da UFPE. E aí foi unanimidade. Os 2 países retiraram as candidaturas e todo mundo apoiou a realização da Olimpíada na UFPE, que deveria ter sido no ano passado e não foi. Né? Então, esse foi o trabalho de extensão que eu estive diretamente envolvido, mas, como gestor, eu apoiei a diversas atividades da Pró-Reitoria de Extensão, né? A professora Cleane, que foi pró-reitora no 2º mandato nosso, e o professor Miguel, que foi pró-reitor no 1º mandato nosso, também fizeram um grande trabalho à frente da Pró-Reitoria, e isso resultou na grande contribuição da universidade para a comunidade. Nós tivemos um grande projeto aí, que é a feira ecológica, né? Agroecológica, né, que acontecia na UFPE aí às sextas-feiras, uma sexta-feira, outra não, né, com um projeto importante que trazia pequenos produtores para colocar o excesso de produção para vender dentro da universidade, e tinha o apoio da universidade, né, apoio técnico da universidade para produzir aquelas verduras, aqueles legumes de qualidade, né. Então foi um grande projeto, entre outros, mas, como eu falei, nossa contribuição para a extensão foi tão significativa quanto para a pós-graduação. A pós-graduação é mais fácil de quantificar. Né? Como eu falei, nós tínhamos 6 doutorados, passamos para ter 21. Desses 21, acho que 2 hoje são da UFDPA, mas foram criados ainda como sendo da UFPE. Muito bem. Professora Graça, e a importância da extensão dentro da academia na formação dos nossos estudantes? A extensão, eu trabalhei relativamente pouco nos projetos de extensão. Trabalhei mais no início, quando eu cheguei aqui, porque tinha uns projetos de extensão, tipo reciclagem para os professores do Estado, né? Então, nos períodos de férias da universidade, então a gente oferecia cursos para os professores que atuavam aqui na cidade, tanto nas escolas particulares como públicas. Então, esses projetos de extensão tinham principalmente a parte prática de laboratório, que a gente tinha que elaborar alguns experimentos simples que pudessem sair do muro da universidade e ir para as escolas. Então, tinha muitos desses projetos, todo período de férias, normalmente tinha esses projetos, tipo reciclagem para professor. Também participei das Olimpíadas, mas dando disciplina, né? E eu acho que era mais disso, eu não me lembro mais disso. Também a importância também era nas feiras de ciência, né? Muito importante levar a feira de ciência, né, que fazia na universidade. Então, a universidade abriu os laboratórios para mostrar alguns experimentos que eram feitos também para a comunidade, né? Então, iam muitos alunos, né, para conhecer o ambiente de laboratório dentro da Universidade Federal do Piauí. Então, isso era muito importante, porque incentivava os alunos pelo gosto do experimento em laboratório. Então, acredito que tenha despertado em muito interesse pela química por conta dessas visitas, dessas feiras de ciência, que também eram comuns acontecer dentro da universidade. Então, nessa época, a gente abriu os laboratórios, cada professor ficava responsável por um laboratório, com vários experimentos montados, né, mostrando aqueles experimentos, explicando e incentivando os alunos por aquela área da química. Muito bem, professora Graça Citó, professora Arimateia, a gente se dá por satisfeito com essa entrevista aqui sobre a vida acadêmica dos dois, sobre a vida
da nossa Universidade Federal do Piauí e o quanto ela influenciou, né, no fazer profissional de muita gente. Eu confesso que, durante o meu tempo como gestor da universidade e hoje, aqui à frente da Secretaria Municipal de Educação, eu procuro me espelhar muito naquilo que aprendi, né, com vocês. Se muito eu não puder fazer, foi porque eu não aprendi a lição toda. Mas é sempre possível da gente estar aprendendo e fazendo, realizando no dia a dia. O professor Ari, ele tem assim, a oportunidade de ser um conselheiro de gestão de muita gente, do próprio governo do Estado, várias outras pessoas que atuam fora do mundo da academia, mas que sempre buscam, né, tem uma colaboração muito forte junto aos deputados federais e senadores, pessoas que sempre ele pôde buscar e que hoje também os tem como referência. Então, assim, da nossa parte, representando aqui a comunidade acadêmica, de ex-alunos, de colega e de colega gestor, a nossa gratidão, né, em nome da ciência, do nosso Estado, por tudo aquilo que vocês puderam fazer e fazem pela academia e pelo progresso da população piauiense. Deixo aqui um espaço para as considerações finais de cada um e aí a gente dá como encerrada a nossa entrevista. Fiquem à vontade. Nós que agradecemos, Noga, foi um prazer muito grande, né, essa entrevista, essa homenagem. Sinceramente, muito obrigada, foi uma honra para nós, para mim particularmente. Muito obrigada. Bom, como a Graça falou, de fato, foi muito gratificante para nós participarmos dessa entrevista, né? A forma como ela foi conduzida por você, forma brilhante, e realmente nos sentimos honrados, né, pelas palavras generosas que você falou a nosso respeito, pelas falas das que participaram, dos nossos colegas, professores da UFP, do meu ex-orientador de doutorado, professor Reis, professor Unicamp, e essa oportunidade para a gente conversar um pouco, falar um pouco da nossa vida aqui na Universidade Federal do Piauí, na academia. Então, muito obrigado, Noga. Você falou que aprendeu muitas lições com a gente, mas a gente aprende com você também. Você tem feito um excelente trabalho como reitor, você fez um excelente trabalho como reitor da UESP e está aí já mostrando a que veio na Secretaria de Educação do município. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa sorte aí nessa sua caminhada e muito obrigado por essa oportunidade que nos foi dada de falar um pouco sobre a nossa trajetória acadêmica aqui e por receber essas declarações desses amigos todos. Obrigada, Noga, muito obrigada. Por nada, a Academia de Ciência do Piauí, em nome de todos os seus representantes, né, todos os seus confrades e confreiras, prestam essa justa homenagem e agradecem pelos préstimos de vocês a responder todas as perguntas encaminhadas. Forte abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.